Ok. Boa noite, Rogério. Uma virada, o Bahia, desde o jogo da Libertadores, que não perde em casa e perde a primeira no Brasileirão. Eu queria falar com relação às mudanças, né, baseado no jogo de hoje. No jogo do Maracanã, você colocou o Juninho, um garoto da base, quando o Bahia perdia por 2-0. E hoje você tinha dois garotos que você trouxe pela primeira vez da base, que joga na linha de frente, e optou por manter a tentativa de Cauli pelas beiradas e inovou com o Zé Guilherme. Por que atuar dessa forma, escolher esses dois atletas e numa partida como a de hoje não dá, naquele momento que venceu o jogo, a opção de atletas da base? Porque eles treinaram um dia comigo, dois o Lian, e um treinou o Cone. Não tem... Naquele momento do jogo nós ganhávamos quando foi feita a substituição. E o Cauli entrou pelo lado quando o Sanabria sente câimbras. Eu confio sempre mais num jogo desse porte, desse tamanho, em jogadores que já estão há muito mais tempo com a gente e conhecem muito mais do sistema de jogo. O próprio Sanabria ainda tem alguma dificuldade, ainda não está 100%. A recomendação era só para 45 minutos. Nós usamos porque ele estava muito bem, pelo lado dele, por onde se desenhou todas as jogadas de gol. O Zé já vem treinando há bastante tempo com a gente e vem nos últimos tempos, já que nós não temos Pulga, já que nós não temos Ademir. O Lúcio, que vinha fazendo hora ou outra pelo lado, parece um negócio excepcional e o clube realizou a negociação. Nós trabalhamos com o Iago um pouco, trabalhamos com o Zé nessa função, por isso que, hora que o William cansa, entre botar o Cauli na frente, diante das circunstâncias que estava o jogo naquele momento, e botar o Cone, que não é mais Cone, como é que é? Agora, o João, que eu sempre chamo, o João, ele só treinou ontem com a gente, foi o primeiro treino dele, então eu achei que era melhor a gente usar os jogadores que já estão mais acostumados com a gente no sistema para poder executar a função dentro do campo. Rogério, boa noite. O Juninho já treina mais tempo com a gente do que o Cone. Olha, a gente está batendo setembro, né? E a gente percebe que alguns jogos do Bahia, esses jogos difíceis, duros, parece que falta reposição, né? O Leonardo Jardim fez 3 atacantes, né? O time foi para frente e você não tinha muitas opções. E também queria saber de você em relação ao Cauli, por que essa insistência, já que o torcedor, a gente tem um repórter que circula no estádio e praticamente boa parte da torcida tem assim reclamando da condição técnica do Cauli, porque ele não consegue render o que rendia. Eu queria que você abordasse esses dois temas. Bom, sobre o Cauli, se a gente tivesse desistido do Ademir quando tinha caixão na frente do CT, se a gente tivesse desistido do Canu quando tinha... Então, assim, a função do torcedor, logicamente, é ele está vendo aquele momento do jogo. Você acha que o Cauli, na tua opinião pessoal, ele não tem condições de jogar com a gente? Eu acho. Sim, então por isso ele começou no banco hoje, não começou? Entrou nos minutos finais, nos minutos 20, 25, não sei exatamente quanto nos minutos finais, para fazer uma função que ele está acostumado, fora para dentro, pé direito, vindo para fora. Agora, se acaba o jogo 1-0, como deveria ser, que nós fizemos um bom jogo hoje, né? Até o minuto 30 do segundo tempo, o Cruzeiro não fez... Teve um lance, que é um lance duvidoso de impedimento, inclusive, no primeiro tempo, que o Caio sai na frente do Ronaldo e faz uma finalização. De resto, nós dominamos o jogo todo. Mas eu repito, quando você não vence o jogo, você tem que analisar o jogo de trás para frente. E aí a gente começa a encontrar os fantasmas, né? Um segundo gol que a gente sofreu por total falta de atenção nossa. Isso não é uma coisa treinável, mas é uma coisa que cada um tem que tomar a iniciativa na hora do jogo. Então, assim, o Zé... realmente falta jogadores, porque eles estão. Não é que faltam jogadores. Infelizmente, nós perdemos os dois pontas que eram titulares para nós já por um bom período, né? Inclusive com uma relesão do Pulga. E a questão do Lúcio, que muitas vezes jogou de lado, são 3 jogadores que nós, nesse momento, nos faz falta. Que eu espero que em breve o Ademir esteja com a gente, no mês que vem o Pulga possa voltar, e aí nós tivemos a estreia do Sanabria, acho que foi a coisa mais positiva do dia de hoje. Agora, nos últimos minutos, realmente tivemos que improvisar um pouco diante disso. Michel por um lado, o Zé pelo outro, para tentar continuar dando força. Aliás, o Michel é que ganha a disputa da bola pela força, por ser um jogador mais de contato físico e que dá a oportunidade de dar continuidade na jogada do gol do Jean, né? Agora, o Cauli é um bom jogador, é que nós perdemos o jogo. Se a gente ganha o jogo de 1-0, as perguntas não existiriam nesse sentido.
Boa noite, Rogério. Justamente sobre os lesionados que você citou há pouco. Você acha que existe a possibilidade de algum retorno na partida contra o Ceará? O que é que você observa nesse sentido? Eu acho que amanhã a gente tem uma posição melhor, mas eu não consigo prever para você. Se nós, mesmo assim, em condições físicas ideais, mesmo que já esteja recuperado, dificilmente. Boa noite, Rogério. Você perdeu mais um jogador, o David Duarte, ou foi opção Não. sua? Infelizmente, aqui no aquecimento, ele sentiu a coxa e não pôde começar a partida. Então, nós vamos ter que dar uma olhada nele amanhã para ver o que foi. E aí, depois de exames, alguma coisa, poder dar um posicionamento melhor para vocês. Rogério, boa noite. O torcedor sempre vai relembrar de 2024, onde no segundo turno o Bahia acabou tendo uma queda de rendimento. Sim. E depois desse jogo, o Bahia saiu do G4, a primeira derrota na Arena Fonte Nova como mandante. Como buscar soluções, visto que o departamento médico do Bahia está bem cheio? Na sua cabeça passa por uma mudança de esquema para ter mesmo o próximo jogo que tem espaço contra o Ceará? Eu acabei de dizer, até o minuto 75, ninguém faria essa pergunta. Infelizmente, nós tivemos a oportunidade de matar a jogada 2, 3 vezes, não matamos. O Matheus Pereira dá um drible fora do normal, bola bate na trave, volta, e depois numa jogada de bola parada. Eu acho que o time fez um bom jogo, diferente do que foi contra o Fluminense. O Fluminense nós não jogamos absolutamente nada, não fizemos por merecer. Hoje, se você for olhar, a não ser que a gente não queira ser justo com o jogo, com a análise, mas o Bahia dominou o Cruzeiro do primeiro até o minuto que o Cruzeiro faz o gol que dá o empate. Aí depois dali, realmente, hoje eles tinham melhores opções que a gente, opções mais pontuais para os espaços que eles precisavam no campo. E nós, eu acho que perdemos um pouco a confiança no momento que tomamos o gol. E aí, nesses últimos 15 minutos, apesar de termos o controle, já não tivemos mais o mesmo perigo que nós levamos nos primeiros 75, onde vencíamos a partida. Boa noite, Rogério. Como você mesmo disse, o Sanabria é o ponto positivo que dá para tirar da partida de hoje. Queria saber como é que você pretende usar ele nos próximos jogos e como você avalia a partida dele, porque ele mesmo falou que ainda está em processo de adaptação. Sim. Em processo de adaptação no sistema de jogo, ele já melhorou bastante do que chegou no dia que chegou, mas na parte física ele ficou bom tempo parado, por isso até sai com cãibra, né, com um pouco de cãibra, pediu para sair. Nós usamos ele até o minuto que era possível. Eu acho que o Sanabria é o grande destaque individual do jogo, mas eu não posso deixar de... Quando o nosso time joga mal, eu sou sincero, jogamos nada contra o Fluminense, eu falei para vocês, mas hoje contra o Cruzeiro é um bom time físico, forte, e nós dominamos o Cruzeiro como um todo, né? A gente tem que ser justo na análise. Perdemos o jogo, claro, o que vale é o resultado final, sempre. Já jogamos alguns jogos não tão bem e conseguimos vencer. Esse nós jogamos bem, controlamos o jogo. Não tivemos tantas oportunidades de gol porque sofremos para dar peso na área, mas só o Sanabria fez 7, 8 jogadas com possibilidade de cruzamento e gol, que nós não conseguimos dar esse peso necessário na área diante das características que a gente tem. Mas eu não posso ser injusto com os jogadores hoje, tecer críticas, a não ser em momentos pontuais, como tomadas de decisão, no sentido de bloqueio, como foi o segundo gol do Cruzeiro. Nós não podemos deixar um jogador conduzir para a perna esquerda e chutar. Isso não é uma coisa que a gente nem treina. Nós não vamos imaginar que vai ter uma falta no meio campo, um vai tocar para o outro, vai conduzir e vai deixar. Isso não é uma coisa... Isso é uma tomada de decisão que nós temos que ter por si próprio. O atleta tem que ter por si próprio, ele tem que gritar, se comunicar, falar um com o outro. Agora, de resto, nós somos muito superior ao Cruzeiro no jogo de hoje. Não é pouco. O Cruzeiro não jogou nada. O Cruzeiro não fez nada no sentido de construção, de jogar. No final do jogo, o Cruzeiro conseguiu equilibrar a partida nos últimos 15 minutos. Fora isso, é o controle do jogo total do Bahia. Mas, claro, nós vamos fazer uma análise da derrota. Se nós quisermos tirar tudo isso, sem problema nenhum, é sempre triste perder, principalmente para uma equipe que não tinha perdido ainda no Campeonato Brasileiro, ter um resultado ruim dentro de casa. Agora são 2 jogos fora de casa, onde normalmente a gente tem um pouco mais de problema quando a gente joga fora dos nossos domínios. Mas eu não posso deixar de ressaltar o bom jogo que a gente fez até o momento que a gente se desequilibra quando toma o gol. Boa noite, Rogério. O jogo no Rio na semana passada foi de fato um jogo apático e resultados como esse, vindos em conjunto com a eliminação, pedem respostas imediatas, principalmente com o calendário apertado que a gente tem. Hoje a resposta é muito positiva de desempenho, mas o resultado negativo que, como você disse, acaba apagando todo o histórico que foi feito na partida. Eu queria que você trouxesse só o seu panorama a respeito do processo. A gente está falando muito sobre as questões de lesões físicas, mas
Como fazer com que o seu grupo não perca também a questão psicológica, mesmo jogando bem os resultados, 2 resultados adversos seguidos? Como recuperar esse grupo psicologicamente, porque fisicamente ele já está abalado? Eu acho que aí é muito individual, é muito particular, é muito de cada jogador. Eu posso ser sincero com eles, posso falar para eles como eu falei no final do jogo contra o Fluminense, que foi uma atuação vergonhosa da nossa parte, porque nós não competimos. Hoje eu também fui sincero com eles. Falei, nós precisamos ter mais atenção, nós precisamos matar o jogo, não podemos dar bobeira. Agora, eu não posso mentir para eles que eles não fizeram um bom jogo de maneira geral no dia de hoje. Acho que eles fizeram tudo que o torcedor esperava em matéria de produção. Agora, o resultado não vem, logicamente começa-se a ter mais, o peso psicológico começa a ser maior. Aí é muito da força interior de cada um. Boa noite, Rogério. Eu queria falar um pouquinho sobre a escolha de Cauli, sem entrar no mérito da fase dele, mas pela questão tática. O senhor colocou ele no lugar de Sanabria, que se desgastou muito, ele saiu morto, claro, mas ele estava fazendo uma ótima recomposição. Quem? Sanabria estava fazendo... Não, ele falhou um pouquinho na recomposição. O que ele teve de excepcional foi a parte ofensiva. Na recomposição, ele ainda deixa um pouco a desejar. Pronto. Ele não estava fazendo uma ótima recomposição, mas estava fazendo um ótimo jogo de 1 contra 1. Foi o ponto de desequilíbrio ofensivo nosso. Pronto, continuando. Logo quando o Leonardo Jardim fez 3 mudanças, ele tentou botar o Cruzeiro mais para um tudo ou nada, né? Ir para frente. E quando você coloca Cauli, naturalmente, eu acredito que o time perde na recomposição, principalmente quando ele atua com o William José e com o Everton Ribeiro já visivelmente cansados. E na jogada que originou o gol do Cruzeiro, era uma situação de ataque do Bahia. E Juba, como ele é um lateral que joga muito por dentro, ele estava lá na hora do ataque. E o lado onde saiu o gol do Cruzeiro primeiro foi pelo lado... Com vantagem numérica, 2-1 na marcação. Você lembra do lance ou não? Lembro. Eu lembro do lance também. Eu não lembro exatamente. Estava, acho que se eu não me engano, Santi e Jean Lucas com 2 contra 1. Nós em vantagem. Em nenhum momento nós tivemos em desvantagem no jogo. 5 contra 4. O lance do gol eu lembro bem na minha cabeça, não de ver. 5 contra 4, vantagem numérica. Não importa quem seja o jogador. O Jean Lucas é um jogador com capacidade de marcação. Santi é um jogador com capacidade de marcação. Matheus Pereira, se eu não me engano, o Nico está com ele. Gabriel está na cobertura. Arias está no rebote. Não teve nenhum momento por o Juba estar adentro. Nós não tivemos em desvantagem. O Cruzeiro não contra-atacou em 4v3, em 3v2, em momento algum a gente. Correto, mas logo após o primeiro gol, você resolveu tirar o William José e o Everton Ribeiro, porque na questão da recomposição. Não, porque estavam cansados. É isso, só Sim. que o meu Entrou o ponto Nestor é que no lugar do Everton. E eu O Cauli concordo. foi para dentro no William. O Cauli é mais dinâmico que o William em matéria de movimentação. Concordo, mas... E Zé é um lateral de recomposição do lado que recompõe bem. Concordo, mas perceba como o William José, Everton Ribeiro e Cauli, o time perde na recomposição. Isso eu acho que é um Quantos fato, minutos Rogério. eles estiveram juntos no campo? Poucos, mas foi o suficiente para ser o ataque Não, do o Cruzeiro. ataque, eu acabei de te dizer. O ataque está coberto com 5v4. Não estou entendendo. Aonde está a vantagem do Cruzeiro? Aonde está a vantagem? Onde o Cruzeiro teve vantagem naquele ataque numérico em algum momento? Foi quando Uma bola controlada por nós, que o Michel arrisca uma jogada individual, e no momento do contra-ataque, o contra-ataque eram 4 do Cruzeiro contra 5 do Bahia. Em nenhum momento teve descoberto, em nenhum momento o Cruzeiro venceu o jogo por um contra-ataque bem executado contra a gente. E na questão do primeiro perde pressão, né? No primeiro pé de pressora, todo mundo foi para a área, os jogadores estavam bem compostos na marcação, o jogador sai com a bola dominada para o ataque, nós conseguimos recompor a linha bem feita, 4-1 com o Jean por aqui, o Jean vai na cobertura do Juba fazer, como a gente sempre faz, sem problema nenhum. Eu já te expliquei inteira a sua questão, eu não sei mais o que você quer debater comigo sobre isso. Se você entende que a entrada de Cauli no lugar de Sanabria... Eu entendo que a entrada do Cauli no lugar do... O Cauli é um jogador de maior conhecimento do que o próprio Sanabria. Em matéria de recomposição, ele recompõe igual ou melhor do que o Sanabria. Igual ou melhor que o Sanabria em matéria de recomposição e compreensão do sistema de jogo. A minha pergunta era se eu só acho que foi correto. Então, tudo bem. Tá Obrigado. bom, beleza. Boa noite, Rogério. Eu queria falar justamente sobre essa questão do Cruzeiro. Ele foi cirúrgico nas oportunidades que teve. O Bahia, nesse caso, o Bahia não precisava, talvez, ao invés de se lançar, já que o jogo estava 1-0, o Bahia controlar um pouco mais para tentar administrar essa vantagem até o final, já que o Cruzeiro teve praticamente 2 ou 3 lances que conseguiu matar o jogo, né? Em qual momento que nós sofremos o gol que nós não estávamos de maneira correta dentro do campo, independente das peças, dos nomes,
O Cruzeiro fez um gol de falta, gente, que o cara tocou pro outro, e aí sim é um erro grotesco da gente. E no jogo, no segundo lance, não foi nenhum contra-ataque, porque a recomposição foi tranquila, eles não vieram em velocidade com a gente. Recebeu a bola, deu tempo dele, inclusive ele parou a bola, dribla, acho que, não sei se é o Jean, volta, nós vamos na cobertura com mais um jogador, ou seja, nós não tivemos... É que o futebol é assim, às vezes baixa um pouquinho a confiança, nós nos lançamos, talvez o Michel tenha tomado uma decisão de partir para cima no momento que ele estava com a bola e poderia ter rodado uma vez mais. Mas fora isso, é a gente tentar encontrar pelo em ovo. Porque não foi pelo fato de estar desguarnecido atrás que nós sofremos os gols. Me desculpa. Nós temos 9 jogadores para trás da linha da bola no segundo gol e temos 5 jogadores para trás da linha da bola no primeiro gol. A gente pode tentar encontrar aqui todas as explicações, mas você sempre tem que encontrar uma explicação para a derrota. A verdade do jogo é que nós jogamos muito superior ao Cruzeiro durante 75 minutos. Tomamos um gol, nos perdemos um pouco. Claro, hoje talvez não tínhamos as melhores peças de reposição pela característica dos jogadores que saíram para com os que entraram. E o Cruzeiro ganhou porque nós tivemos uma desatenção muito grande no segundo gol. Não se pode tomar um gol da maneira como nós tomamos. É uma decisão individual, uma decisão de cada um. Pressionar você não pode, numa falta, ter um contra dois, o cara conduzir para a perna esquerda e chutar. Isso nós não podemos. Isso realmente foi o grande erro do jogo para a gente no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Diante dos últimos jogos do Bahia, a torcida fica preocupada com a reta final da última temporada. Queria saber de você se você tem medo ou receio que o mesmo se repita nessa temporada e como evitar que a torcida tenha esse mesmo sentimento. Sim, se nós jogarmos da maneira como nós jogamos hoje contra o Cruzeiro, que é hoje o segundo colocado, era terceiro quando começou a rodada. Se nós tomarmos conta do jogo como foi hoje e nós dominarmos o adversário como foi hoje, eu não tenho receio. Agora, claro, nesse momento da temporada, algumas peças que estão fora fazem falta, porque você, na hora de fazer as trocas, logicamente, você vai treinar um lateral esquerdo para fazer uma improvisação, vai treinar um Michel para fazer um lado, um Cauli para entrar como falso 9. Nesse momento da temporada, pelas lesões, infelizmente, que é um número maior do que a gente esperava de lesões. Mas não foi por falta de preparar um elenco para isso. Infelizmente, Pulga voltou de uma lesão com 13 minutos, machucou. Ademir foi para o jogo com 6 minutos de jogo, saiu lesionado. Essas duas lesões atrapalharam realmente muito a gente. Boa noite, Rogério. Eu concordo com o senhor com a análise a respeito que o Bahia jogou muito melhor. Chegou a ter um momento próximo de 70% de posse de bola, mas infelizmente o jogo, os jogos, as partidas não são definidas por mérito ou por quem jogou melhor, mas Perfeito. Quem foi mais eficiente, quem fez o resultado. E quem faz o resultado realmente são jogadores insinuantes, diferentes. Perfeito. Eu entendo que o senhor está fazendo o melhor que pode com as peças que tem na mão, mas como também um treinador vitorioso, já com 9 títulos numa carreira tão curta e o maior goleiro da história do Brasil, com tantos títulos mundiais e tudo mais. Você sabe que os jogadores insinuantes, diferentes de primeira prateleira, fazem diferença. A gente viu isso hoje no Cruzeiro. O Cruzeiro que não jogou nada, concordo com o senhor, fez uma partida bem abaixo, mas resolveu nas suas mudanças. Os 2 jogadores que entraram fizeram os gols porque são jogadores definidores. Se por acaso o senhor tivesse um elenco com cobertor um pouco maior, o famoso cobertor curto que a gente tem, essas lesões seriam mitigadas, você teria peças melhores para estar fazendo isso, não estar improvisando um lateral, por exemplo, e tendo jogadores da própria posição para lhe dar opções? Eu concordo principalmente com o lance do Matheus, que faz aquela jogadaça, realmente tem que tirar o chapéu. O jogador que é diferente, logicamente, ele faz. O jogador mais insinuante e mais diferente do jogo foi o Sanabria hoje. Disparadamente. Foi o jogador que mais ganhou duelos, nós não tivemos o peso na área para fazer os gols. O Cruzeiro, o jogador que fez o gol, ele pegou um rebote de uma bola na trave. Tem que ter sorte, porque a bola bater na trave, vir no seu pé também, você tem que estar bem colocado, mas tem que ter um pouco de sorte. Ela pode sair para qualquer lado, Ela saiu para o pé dele. Eu acho que hoje o Cruzeiro tinha muitas reposições, logicamente, no ataque. No dia de hoje, expliquei, nós temos menos reposições, ou jogadores que estão sendo trabalhados a partir de agora, desse último mês, para tentar suprir uma ausência do Pulga, uma ausência do Ademir, que nós sentimos bastante. Mas eu acho que nós temos um elenco que foi construído da melhor maneira possível e não podíamos adivinhar que uma lesão, por exemplo, do Pulga teria uma relesão e ia demorar tanto tempo para ele voltar com a gente. Perfeito. A pergunta é bem nesse sentido. Se o senhor tivesse mais peças
no sentido de que, no melhor dos cenários, a gente chegaria a 91 partidas nesta temporada, no melhor dos cenários. Se o senhor tivesse mais peças, você conseguiria rodar melhor o elenco, mitigar essas lesões e ter essas opções, porque o Cruzeiro fez o jogo nas suas alterações, porque mexeu muito bem na janela, né? Fez excelentes reposições, e essas reposições, no intervalo do jogo, na hora da substituição, né, fizeram o resultado para o Cruzeiro. Na verdade, a chegada do Sanabria, talvez 5 dias antes, uma semana, a gente podíamos ter trocado ele um pouco mais com os pontas e talvez ter evitado uma lesão. Mas fora isso, eu acho que nós temos bons jogadores. O Ademir decidiu muitos jogos para nós 1 contra 1. Pulga decidiu muitos jogos para nós no 1 contra 1. E hoje, com a chegada do Sanabria, a gente vê mais um jogador com qualidade técnica para ser um dos jogadores diferentes e decisivos, como você citou. Ele foi a grande contratação dessa última janela, né? E estreia hoje como titular e realmente merece todo que ele não tem, às vezes não é que a gente não quer colocar o jogador, é que o jogador às vezes não consegue aguentar os 45 minutos. Perfeito. Rogério, boa noite. Você falou muito bem aí a respeito das suas lesões e o elenco realmente não tem esse número exacerbado de jogadores que te possibilitem suprir o seu esquema tático. Passa pela sua cabeça, vislumbrando o final de segundo turno aí para frente. Passa pela sua cabeça alterar o esquema tático que o Bahia vem jogando, a despeito dos retornos que você vai tendo, para beneficiar a efetividade do resultado e buscar o resultado mesmo jogando mal? Não, mas eu não quero jogar mal para pegar o resultado. Eu quero jogar bem e tentar vencer, como a gente vinha fazendo. E o melhor sistema que nós jogamos é de acordo com as peças que nós temos. Você pode ter certeza que se nós tivéssemos outro tipo de jogador, ou não tivéssemos um determinado jogador, nós jogamos aqui sempre. E não esqueçam que é esse sistema que lhe deu 2 títulos, esse sistema que coloca o Bahia numa posição relevante no Campeonato Brasileiro. E até o minuto 75 era esse sistema que estava dando a vitória para a gente num jogo de muita superioridade sobre um belo time, hein? Não é sobre um time qualquer, é sobre um time que está fazendo uma campanha excepcional no Campeonato Brasileiro e que hoje foi dominado pelo Bahia. Boa noite, Rogério. O Bahia teve comportamentos um pouco diferentes hoje no jogo, né? Acelerou transições mais do que o normal. Quando precisou chutar a bola diretamente num tiro de meta, fez mais ou menos um Bahia 2023 ali, no início do jogo. Incomodou o Cruzeiro, naquela forma do Cruzeiro pressionar o Bahia, não deixou o Cruzeiro à vontade. E teve um jogo mais intensidade do que o normal também. Os 70 e poucos minutos de superioridade são muito fruto disso, na minha opinião. Você pretende que o time tenha esse comportamento até o final da temporada, ou ele vai voltar a ter mais cadência, a segurar mais um pouco a onda, até porque só tem agora o brasileiro e antes você precisava... Depende. Quando a gente tem os 2 pontas que começam com, por exemplo, com Sanabria e Kaique, com uma Pulga e Ademir, normalmente você é um time de mais velocidade, de um pouco mais de transição. Se você não tem essas peças, né, se você não tem à disposição jogadores como esse, você perde um pouco em velocidade. No começo do jogo eu preferi o segundo tiro de meta fazer longo para tentar fazer com que o Cruzeiro se afastasse um pouco e não entregasse logo no começo do jogo uma pressão, e depois nós saímos jogando normalmente, porque nós não tivemos um problema de saída de jogo, conseguimos todas as vezes com bola sair jogando tranquilo, chegamos até o ataque várias vezes. É que realmente o resultado final é decepcionante quando você faz, por exemplo, contra o Fluminense foi decepcionante o resultado, mas foi decepcionante a nossa atuação. No dia de hoje foi uma boa atuação. O resultado não condiz com aquilo que nós produzimos no jogo. Acho que ele está chamando lá. Eu espero. Quando você tem um intervalo de 5 dias para um jogo, como foi esse último, como você tem um intervalo contra o Ceará de mais 5 dias, normalmente com um time mais descansado você tende a ter mais velocidade, mais transição, mais entrega física. Quando você tem jogos, como foi, nós vimos uma sequência grande, 66 horas depois fomos jogar com o Mirassol, realmente nós andamos muito pouco. O time que está mais descansado sempre tende a ter uma maior velocidade, impor uma maior velocidade de jogo. Eu espero que a gente consiga jogar tão bem, só que não só produzir, e sim concretizar gols, fazer gols, para que a gente não dê possibilidade para o adversário fazer uma virada de jogo e analise o jogo pelos últimos 10 minutos ou por 2 jogadas
a esmo que foi feito do adversário e não sobre um volume total de jogo que foi muito maior do Bahia durante os 90 minutos.